Bom, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, eu estou aqui com o Paulo Rossi. Paulo Rossi, ele foi aluno meu do curso de Supermind, né, aprendizagem avançada. E ele teve uma experiência bacana e a gente vai bater um papo aqui para ele contar um pouco dessa experiência dele, a experiência de ter feito o curso, a experiência de trilhar um rumo diferente do habitual que as pessoas fazem, né? Então ele vai falar um pouco do histórico dele. Eu vou fazer algumas perguntinhas, eu fiz aqui uma colinha aqui para ele fazer algumas perguntas. E a partir daí ele vai falar um pouco sobre ele. Fica à vontade, Paulo, para você falar mais Obrigado. sobre você também. É um prazer estar aqui participando desse vídeo com o Victor. Bom também incentivar muitos adolescentes, né, que estão, que têm a possibilidade de tomar essa decisão. E é isso. Vamos lá? Vamos lá. Primeira pergunta é, quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 17 anos. 17 anos de idade. 17 anos. E o que você faz hoje? Hoje eu estudo, trabalho e é basicamente isso. O que te levou a começar a trabalhar antes de ir para a faculdade? O que te deu esse start? Assim, meu pai sempre me incentivou muito a começar desde cedo trabalhando e era um negócio que eu sempre gostei muito. Eu sempre tenho costume de falar que eu sempre tive mais aptidão para trabalhar do que para estudar realmente. E assim, é um momento que eu me sinto muito confortável, entende? É um momento que me deixa alegre, de verdade, realizado. E além do ensinamento que traz para a minha vida, né? Igual você estava falando dessa questão aí de trabalhar, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade e tive muitos aprendizados interessantes, responsabilidade, lidar com o pessoal mais velho, a questão de você entregar um bom serviço para o cliente, né, de se relacionar bem com as pessoas, com o trabalho. Eu tive vários aprendizados. Você pode compartilhar um pouco dos aprendizados que você tem tido, como é que tem sido essa experiência, a diferença em relação à escola? Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu, desde pequeno, meus pais me ensinaram a conversar com todo mundo. Meu pai tem muitos amigos e eu sempre fui muito de estar mais no ambiente mais, digamos assim, velho, mas ter um papo mais maduro com as pessoas. E de um tempo pra cá eu fui me distanciando um pouco do meu pai e perdendo um pouco esse jogo de cintura que meu pai tem muito. E eu voltando a trabalhar juntamente com meu pai, eu comecei a pegar mais essa postura de, por exemplo, uma reunião, chegar e saber me comportar numa reunião, saber, por exemplo, que quando você vai começando, igual você falou, você chegou na escola e não tinha tanta graça, porque você já, por exemplo, você estava aprendendo um negócio ali na escola, você já tinha feito na prática e você sabe que é completamente diferente do que você está fazendo, está estudando ali, né? Então, assim, é fantástico. É um negócio assim que me preenche bastante. E hoje em dia eu estou trabalhando no ramo de corretagem de imóveis, corretagem em geral. E eu sempre fui uma pessoa que eu adoro ver uma pessoa comprando o que ela quer. Assim, satisfazendo o seu desejo, digamos assim, né? É um negócio que é muito especial para a pessoa estar realizando um desejo, né? Você falou uma coisa interessante. Uma coisa que eu percebi para mim também, ser útil. Toda vez que eu fazia alguma coisa que a pessoa ficava satisfeita, Sim. E isso é muito comum no trabalho, nossa, era muito bom. Agora na escola você falou assim, você tem que estudar para poder fazer uma prova, para mostrar, provar que você é bom naquilo. Muito estranho, né? E a pessoa, às vezes, quem está te corrigindo nem te conhece profundamente para saber quem você realmente é, o conhecimento que você tem sobre, né? E essa outra coisa que você falou também que é interessante, que é a prática, né? Uma coisa é a escola, aquela teoria, cheia de teoria, que você vai aplicar numa prova abstrata. Desse jeito. E na vida real não, ali você está no trabalho, você está lidando com a realidade da vida, né? Demais. E, por exemplo, eu estava muito na cabeça de um curso que eu ia fazer. E assim, eu trabalhando com meu pai, eu tive a oportunidade de viajar com ele. Eu fui para Goiânia, Tocantins, esses estados assim. E eu sempre gostei muito da área de empreender e pecuária. Sempre gostei muito dessa área assim. E eu acabei decidindo
em fazer zootecnia, que é um curso assim que eu não teria, eu nem sabia da existência. Com eu trabalhando, outra coisa que muda completamente é a oportunidade que você tem. O tanto de oportunidades que aparece para você. Você na escola, você está ali, geralmente eles colocam na cabeça medicina, direito, engenharia. Entendeu? Cabeça muito limitado, fechada, né? Muito assim. limitado, assim, o mundo é rico de opções, tem tantas opções de trabalho, está surgindo Sim. todo dia um monte de trabalho e vai surgir muito mais, e você tem aquelas opções tão fechadinhas. E o que te fez pensar assim, aliás, quando você estava preparando para, você fez o curso, teve o objetivo de preparar para o vestibular, né? Sim. Qual era a ideia que você tinha na época? Assim, eu tinha uma ideia de fazer administração. Eu queria fazer administração para trabalhar com meu pai também, né? Mas assim, eu pensava, moço, aí eu comecei a pensar, depois que eu estava fazendo o curso com o Victor, que eu podia estar trabalhando e aprendendo com meu pai muita coisa também, que eu iria, por exemplo, esperar, agora eu tenho 17 anos, esperar mais 5 anos para colocar em prática, para ver como é que é na prática. Levar uns tapas na cara, né? Cair de cara no chão. Você ir aprendendo, porque assim, não tem, como diz meu pai, não tem subida sem descida, né? Exato. E quanto mais cedo, na minha visão, quanto mais cedo você começa a levar uns tombinhos da vida, você começa a pensar, por exemplo, quando você começa a ganhar seu dinheiro e você saber como gastar, você saber, por exemplo, você começa a ter mais dó, não dó, mas você tem mais consciência, digamos assim, né? E assim... Aí você acaba tendo mais consciência e fica assim, você usa com mais sabedoria o dinheiro, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente não aprende na escola, né? Seria, poxa, todo mundo vai ganhar dinheiro. Aliás, produzir, né? Todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai ter que produzir dinheiro e todo mundo vai ter que lidar com dinheiro, comprar, vender. E a maioria das pessoas não sabe administrar o próprio dinheiro, né? Não sabe como utilizar, que tipo de coisa que eu vou comprar, que vai ser bom para mim, ou que investimento. E até mesmo oportunidade de investir, que na escola você não tem nenhuma. Ainda tem isso, essa questão de investir, que hoje muita gente está investindo, né? Tem muito jovem que está investindo na Bolsa de Valores, que acaba você dando oportunidade para uma empresa, você está investindo numa empresa que está gerando empregos, oportunidades para várias pessoas. Sim, e como que um adolescente hoje aprende a investir na Bolsa de Valores? Na internet. Na escola não tem isso. Entendeu? Não tem geralmente não tem essa oportunidade da pessoa aprender a usar a favor dela. É muito limitado na escola. Você me fez pensar numa coisa interessante, que às vezes eu comento muito com os alunos, a gente já até conversou sobre isso, né? Dentro da escola ali você tem aquele conhecimento que o professor vai te passar ali, e na internet hoje você tem todo o conhecimento que está dentro da sala de aula, às vezes numa qualidade muito melhor. Como é que está sendo essa experiência sua agora de estar trabalhando e estudando, porque você quer fazer o vestibular já agora para uma área que tem mais a ver com você? E sobre essa questão do estudo, onde que você aprende mais, na internet ou aprende mais na escola? Ou nos dois? Eu aprendo hoje em dia mais na internet e na prática. Assim, na escola eu aprendo, mas na prática eu lapido por que eu vou realizar, para qual trabalho que eu vou seguir, para qual meta que eu quero atingir, né? Então, assim, você molda o que você aprende na escola com o que você aprende na internet, com a prática. E aí você faz a perfeição de acordo com o que você quer. Você monta seu próprio currículo, né? Que é o que geralmente nas escolas mais avançadas dos Estados Unidos, Europa, eles fazem isso. O aluno vai montando o currículo dele de acordo com o que ele percebe, como vocação também, né? Sim. Provavelmente, uma coisa que você acabou de falar e que eu achei interessante também, quando você tinha uma mentalidade para um curso, depois na hora que você foi trabalhar, você já viu outro cenário e começou a até percebeu uma possível vocação, né, de que você tem para uma área mais específica. Então, qual conselho você daria para as pessoas aí, para os jovens e adolescentes que estão aí preparando para um vestibular e ainda não se encontrou, porque tem muita gente que está perdida, né? Exatamente. No meu pensamento, é muito interessante começar a trabalhar, pegar um pouco da noção do mercado, que é um negócio que, querendo ou não, você vai ser cliente ou vendedor um dia. Não, todo mundo é vendedor, né? Todo mundo é vendedor mundo tinha que entender e de venda. cliente. E cliente.
entendeu? Então todos têm que ter assim uma leve noção, que essa noção nem sempre se aprende na escola. Não, na verdade a escola deveria preparar para o mundo, né, mas não prepara para o mundo, né? Ela prepara só para o vestibular e depois você se vira na faculdade. Exatamente. E depois na vida profissional. Para você hoje você tem essa visão mais clara, né, do quão é importante você primeiro conhecer o mercado de trabalho antes de tomar uma decisão para um vestibular? Muito, muito. Assim, é igual eu falei, eu nem sabia da existência do curso. Nunca nem tinha ouvido falar em zootecnia. E hoje é um curso que eu achei assim, fenomenal. Eu vejo por mim também que quando eu comecei a trabalhar cedo, a minha visão sobre que área que eu ia trabalhar é totalmente diferente. Eu tive essa dificuldade até mesmo trabalhando, passei por vários tipos de profissões até me encontrar. Sim. Né? Uma coisa que eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade, né, de se encontrar e saber qual carreira desenvolver. No seu caso, seu pai te ajudou muito, né? Me ajudou bastante. Quando você tem um apoio ali, ou um tio, ou um primo, ou um pai, ou uma mãe, para te ajudar a te... E também, por exemplo, para te ensinar melhor. Porque muitas vezes você vai entrar numa empresa que você não tem nenhum suporte. Você vai estar ali só fazendo uma atividade, mexendo em uma coisa só, e aí você vai aprender só aquilo. Você tem que procurar, assim, sempre ir para um lugar que vai te dar oportunidade, que vai te mostrar mais possibilidades de um futuro melhor para você. E do jeito que você se sente feliz, é claro. Exatamente, eu acho que a gente tem que procurar o mais cedo ser feliz, né? Quanto mais Sim. a gente se encontrar, se olhar, né? Se ver, olhar para dentro de si para se encontrar, fazer reflexões, né? Vai te ajudar. E essa questão que você falou também, né? Se tiver parentes, os pais, algum familiar que tem alguma experiência profissional. Certa vez eu até falei com algumas pessoas que já fizeram curso comigo, não sei se eu já falei com você, de talvez assim, seria interessante conversar com vários profissionais, tipo assim, eu acho que eu tenho afinidade com psicologia, acho que eu tenho afinidade com administração ou com advocacia. Conversar com esses profissionais antes, ou talvez até ter uma experiência profissional para depois tomar uma decisão antes de estudar para um vestibular, né? Sim, muito importante. E assim, eu penso, eu não sei se eu concluí essa frase no início da entrevista, mas quanto mais cedo você aprende as coisas, mais tempo você tem de errar. Mais tempo você tem de errar e consertar o que você errou e aprender com o erro que você teve. Ainda mais porque você já percebeu claramente pela sua fala que errar faz parte da vida, né? Demais, muito. Faz parte do processo de... A escola ensina pra gente que errar é ruim, né? Só que na verdade o errar é um processo de aprimoramento, né? A escola fala assim, agora é a hora de errar, agora que você está aqui na sala de aula fazendo exercício, fazendo a prova da escola, é hora de errar, mas não tem hora certa para errar. Porque todo dia você vai cometer um erro. E você vai ter que aprender a ter o jogo de cintura para converter esse erro e te fazer ser um erro menos pior e aprender com esse erro, né? Assim, e matando um leão a cada dia. Isso é interessante porque talvez faltasse na escola a questão de entender que o errar é um processo e trabalhar como um processo de autoaprimoramento, né? Sim. Trazer recursos, igual por exemplo, na área profissional que você já está trabalhando, você deve ter lidado com ferramentas, eu lido com várias ferramentas que elas servem para justamente corrigir os erros. Exatamente. Né? Tem o ciclo PDCA, tem a análise SWOT, tem 5W2H. Tem coisa demais. Que até ensinei no curso. Na escola né? não ensina. Exatamente. Então talvez seria interessante isso. Quais disciplinas ou quais conhecimentos você acha que seria interessante a escola ensinar? Assim, economia eu acho muito importante. Planejamento Planejamento para a vida. Gestão pessoal, gestão financeira pessoal. Isso. Planejamento, gestão financeira pessoal e, assim... Oratória é muito importante. Porque ainda mais também. que tem que falar em técnicas de vendas. Muito. Assim, por exemplo, tem áreas que pessoas estão, assim, elas querem mais seguir. Por exemplo, tem gente que já está certo que quer seguir medicina, mas nunca foi pensar em outro curso. Sempre ou então os pais colocaram na cabeça da criança que medicina é um rumo certo. Você vai ter uma renda boa, você vai ganhar dinheiro e você vai ser rico. Você vai ter uma condição financeira muito boa. Mas o tanto de médico que tem endividado. É verdade. Entendeu? As pessoas se Gasta mais do contentam. que tem.
e se contentam muito se contentam em fazer só aquilo que é o convencional e acomodam, fica no comodismo, né? Inclusive, você falando sobre isso é interessante porque, assim, quantas pessoas que ficam presas nesse comodismo e não avançam. E outra, a maioria dos pais, eu pelo que eu percebi, eu sou pai, eu tenho uma filha de 24 anos, eu percebi muito assim, a maioria dos pais orienta os filhos a uma carreira estável. Você que já está trabalhando, existe estabilidade do planeta? Não existe. É uma ilusão que o pessoal vive. Por exemplo, agora medicina está em alta porque Covid está bombando, né? Assim, e assim, tem muito, o médico ganhou o triplo do que ganhava antes. E antes ganhava muito bem, mas agora passou a ganhar muito melhor. Então a vida é muito instável. Tudo é muito instável, assim. Sempre foi, sempre vai ser, né? E as coisas mudam. Uma hora a medicina está em alta, outra hora a carreira está em alta. Agora engenharia entrando no auge, né? E uma das coisas que nunca perde o auge é empreendedorismo. Nunca. E é um negócio que vai precisar pro resto da vida. Pro resto da vida, porque todos nós somos daqui 500 anos vai ter ter que ter empreendedor. E às vezes, por exemplo, o advogado, o cara que forma em direito, forma em medicina, ele não foi preparado para ser um empreendedor, um psicólogo. Aí na hora que ele vai para o mercado de trabalho, ele vai caçar emprego. No gargalo. Aí sofre como empregado, depois tem que aprender na garra, na dificuldade, a empreender, que é necessário para todo profissional. Sim. E quanto mais cedo você começar a pegar essa maldade do mercado, tudo fica mais fácil. Bem mais. Né? Assim, e com essa experiência que você está tendo, o que você tem a dizer sobre a questão das oportunidades que você está percebendo agora no mercado, em relação aos estudos? Sim, assim, quais são seus planos para o futuro? Sim, eu tenho um plano de alçar voos, como diz meu pai, o céu é o limite. O céu é o limite. Eu costumo falar, nem o céu é o limite. Tem o espaço ainda. O Elon Musk ele tá indo já para fazer foguete para Marte. Está indo cada vez mais longe. Então assim, qual é o limite? Exatamente. Bom, o limite quem determina é você. Exato. O limite quem determina é você. O Elon Musk ele resolveu ir muito além. Não, eu sou fã do Elon Musk. Eu acho ele é um gênio, assim. Ele é. E uma coisa interessante que eu estava assim analisando o comportamento dele, a mentalidade dele, são sonhos que ele teve desde a época de infância. Ele gostava de Guerra nas Estrelas, gostava de startup, né? De ficção científica, né? Então ele está indo de encontro àquilo que tem a ver com a essência dele. E o mundo é para os ousados. E o mundo só melhora porque tem os ousados para tentar ali falar assim, vamos, por exemplo, Steve Jobs, vamos fazer um iPhone, vamos, por exemplo, nem existia um smartphone. São pessoas ousadas que vão, que põem a cara para, né, a tapa para desenvolver a sociedade para um lugar melhor, para um... E aí você falou um negócio interessante que é a intuição. O quanto que a gente tem que seguir nossa intuição, né? Que às vezes eu fiz até uma palestra desse no Leandro Carnal, eu falei sobre isso. Às vezes você tem uma intuição bacana, quantos tem medo de pegar essa intuição e testar? Quer ir ali no certo, quer ir ali em medicina. No seguro, que não é seguro. Porque tem um monte de médico que está adoecendo. Né? Tem um monte de médico endividado. Gasta mais do que o que ganha. Então, e acaba que não vive bem igual era prometido. Exato. Exatamente. Então assim, a gente tem que pensar muito nisso, as nossas intuições, o que a gente pode fazer, o que nós temos de inspiração, né? Que essas grandes mentes têm feito. Né? Elas pegam uma inspiração, não importa o que os outros dizem, né? A maioria chama de louco, mas ele continua até conseguir alcançar o objetivo. Exato. É essa a pegada. Assim, na minha opinião, todo mundo tem que ter um entendimento do campo onde você vai entrar. Antes de ir para ele. Antes de ir para ele. Não é igual... Não é ir na hora do tudo ou nada. E na hora que agora tem que dar certo. Porque você sai da faculdade, você já tem, por exemplo, ali, você está saindo da casa dos seus pais, geralmente, né? Quando as pessoas estão na faculdade, eles ainda são bancados pelos pais. E assim, vai sair e aí tem muita gente que está ali segurando o pezinho do pai para, né, se manter. Assim,
a pessoa já tem que sair já sabendo pelo menos um pouco do que acontece. Porque é uma selva. A realidade é uma selva. É uma selva. Eu acho que se as pessoas tivessem essa mentalidade que você tem hoje, com certeza muitos jovens estariam muito mais preparados para uma carreira profissional. Muitos formandos de N cursos não saem preparados o tanto que deveria ser. Eu acho uma coisa que você falou da sua experiência, que eu acho interessante assim, para falar para o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente, né? As pessoas poderiam aproveitar o quê? Antes de fazer um vestibular e ir para conhecer mais oportunidades de trabalho, para depois tomar a decisão, né? Uhum. E até mesmo para poder, como você falou, entender para onde é que você está indo antes de seguir, por exemplo, meu pai falou que é bom fazer medicina, minha mãe falou que é bom fazer tal coisa, todo mundo está falando que de engenharia, medicina, advocacia que está no auge. Não, peraí, o que tem a ver comigo? Sim. Né? O que eu faço de melhor? O que eu faço de melhor, exatamente. Qual é a minha vocação? O que eu tenho mais prazer em fazer? O que me dá satisfação? Porque, assim, pelo que eu vejo, pela minha experiência de vida, as pessoas que fazem o que gostam, elas não trabalham. Elas vivem uma vida, assim... diferenciada. Sim. Qualitativa, feliz, satisfeita. E satisfatória. Satisfatória. Para elas. Bom, gente, eu acho que a gente já conversou bastante, né? O que você acha desse vídeo aí? Comenta aí embaixo, tá? Poste seu comentário aí. Se tiver sugestões também, fique à vontade para dar sugestões. E eu quero agradecer, Paulo. Prazer, muito obrigado. Foi um prazerão rever você de novo. Prazer obrigado. Todo meu. Obrigado por ter aceitado. Dividir um pouco aí da minha história, que espero que ajude muitos adolescentes aí a começar da forma que se sentir assim, mais adequada, né? Da forma adequada para cada um, a começar a aprender um pouco mais sobre a selva que a gente vai viver um dia. Exato. Obrigado, foi excelente essa entrevista aí. E depois a gente conversa mais e fica atento aí que depois vai ter mais entrevistas aí com pessoas assim como o Paulo e também com profissionais e empresários para a gente falar um pouco dessas experiências para você que estiver estudando, você que já for profissional, você pai e mãe, saber como que você pode proporcionar uma educação melhor para os seus filhos, para você que está preparando para um vestibular, para um concurso, também tomar uma decisão melhor. E para você que é educador também, que acompanha, para você saber como que você pode estimular seus educandos a tomar a decisão mais adequada em relação ao que ele tem de vocação, o que ele tem de potencial, ajudar ele a perceber quais os potenciais que ele tem e desenvolver. Então fica um grande abraço aí para vocês, um grande abraço, Paulo. Abraço, prazerão. Obrigado, doutor. Foi um prazer receber esse convite para esse vídeo. Obrigado. E é isso. Grande abraço. Obrigado.